vamos mostrar para você as principais notícias do dia primeiro. E uma delas é a de que Lula está estampado na capa da revista Time. Lembra a revista que o Bolsonaro queria aparecer como o homem do ano? E espalhou uma capa fake por aí. E aí agora temos uma capa verdadeira do Lula. E é claro, ataques de pelancas múltiplos já acontecem por toda parte. Você vai acompanhar aqui comigo como a mídia globista trata o assunto e como a mídia de esquerda trata o assunto. É cada um puxando a sardinha pro seu lado. Mas nesse caso, como se fala de uma capa verdadeira, de um presidente relevante, de alguém que entende o que tá falando, a mídia golpista é que tá errada, né? A mídia golpista tenta procurar os piores pontos possíveis para destacar, né? Então dá prosseguimento. Se você tá chegando agora nesse canal, senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal, que é muito importante. Já temos 454 pessoas. Vamos começar com as notícias do dia sem mais enrolações. A primeira delas, como eu disse a você, é que Lula é estampado na capa da Time. O que eu posso trazer para você de primeiras impressões? Você vai pegar o título da matéria, tratado em cada canal, e você verá qual é a diferença, a esquina pela qual entra cada um desses meios de comunicação. Presta atenção aqui no Correio Brasiliense. Lula estampa a capa da Time, presidente mais popular do Brasil. Tá aí, Correio Brasiliense. Agora vamos ver outra abordagem daqui, ó. Lula diz à revista Time que é irreal para o Brasil deixar de usar petróleo. Valor econômico. Já viu a diferença, né? O cara tá na capa da Time, eles não falam que tá na capa, não menciona lá no texto, provavelmente, e ainda colocam a fala do Lula sobre petróleo num contexto negativo. Ainda valor econômico. Na revista Time, Lula diz que Zelensky é tão culpado quanto Putin sobre a guerra na Ucrânia. O valor econômico, numa segunda matéria sobre o Lula, também fazendo uma menção pejorativa sobre a sua fala, sobre a sua presença. 247 também deu, tá? Só porque eu não tô achando aqui agora. O Correio Brasiliense mostra o que realmente é relevante pra nós aqui nesse momento. Lula, o presidente mais popular do Brasil, apareceu na capa da Time. Já a Globo, quando ela é obrigada a mostrar o assunto, ela pega assim, o que a gente pode falar de negativo sobre essa presença? Então traz isso lá. Traz ele falando que o Brasil não pode deixar de usar petróleo. E olha só, eles são favoráveis a essa fala, mas eles trazem ela num contexto negativo. Vai lá buscar coisa lá do Zelensky pra atacar o Lula. Essa é a Globo, essa é a forma de atuar. Vamos pegar do Correio Brasiliense aqui então, aqui pra gente ter acesso ao assunto de forma um pouco mais honesta. Candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, é a capa da revista Time norte-americana desta quarta-feira. Presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação. E veja que tá em aspas. Quem disse isso foi o próprio pessoal da Time. É a manchete. Então eles podiam ter pegado isso na Globo, mas não o fizeram. A longa reportagem exalta as conquistas de 2 mandatos do ex-presidente Lula e os desafios para as eleições em 2022. A matéria também não poupa críticas à gestão de Jair Bolsonaro, a quem diz que, aspas, deu uma martelada ao retirar políticas que ampliavam o acesso de pessoas pobres à educação, limitavam a violência policial contra comunidades negras e protegiam as terras indígenas e a floresta amazônica. Fecha aspas para a revista Times. O mais surreal, convido você a refletir comigo, o mais surreal do Brasil que nós estamos vivendo é esse aqui, ó. Presta atenção, a revista está dizendo que o Bolsonaro cometeu um erro, e além de erro, um erro contra si mesmo, que deprecia sua imagem, por retirar política que ampliava o acesso de pessoas pobres à educação. Limitava a violência policial contra comunidades negras. Protegiam terras indígenas e a floresta amazônica. Eu pergunto a você que está me ouvindo, qual dessas 3 itens apontados pela revista Veja é de esquerda? De novo, educação para pobre, menos violência policial contra pobre, e proteção da mata e dos indígenas contra abusos. Quais desses itens é de esquerda? Responda você, nenhum. Qual desses itens é de direita? Responda você, nenhum. Qual desses itens é nazista? Responda você, nenhum. Esses itens são pautas humanas, de prosperidade, de harmonia, de razoabilidade, de bondade. Irritando aos ateus do canal, eu diria que são itens cristãos. Acesso à educação para pobre, limite da violência contra o povo carente,
quando você fala indígena, proteção da floresta amazônica, proteção do que Deus criou, proteção de pessoas carentes de novo. Jesus desceu na Terra segundo o cristianismo e o tempo todo dele foi gastado. E aí vem o engraçado vir o direitismo falar. Assim, você me perdoa por estar falando de religião aqui, mas é para contraditar uma narrativa bolsonarista. Jesus não fez outra coisa nas narrativas bíblicas a não ser isso aqui, ó. Proteger as pessoas pobres. Ele protegeu inclusive os ladrões, inclusive as prostitutas, inclusive os homossexuais no seu tempo. Mas o bolsonarismo é uma força de narrativa tão poderosa que ele consegue convencer as pessoas, algumas pessoas, de que isso aqui é o oposto de ser cristão. E que ser cristão é você ter um carro novo, você ter uma Bíblia debaixo do braço, um terno, um templo faraônico e um revólver debaixo do braço. Esses dias a gente viu um episódio de um pastor envolvido em esquemas com barras de ouro, com um revólver disparado no aeroporto, se não me engano. E por incrível que pareça, tem cristão que tá defendendo. Não, é isso aí mesmo. Como é que eles falam? Deus é justiça, mas também é castigo. Sério isso? Então tá aqui, o Lula, pra finalizar o assunto, apareceu na revista Time, e a revista Time tá colocando isso aqui. Agora você vai lá na rede bolsonarista e ela vai ser acusada de ser esquerdista, comunista, por ter apelado por temas que são sociais aqui. A revista Times também lembra que o Bolsonaro provavelmente agravou a crise do Covid-19 no Brasil. Ah, mas aqui agora pronto, se tinha dúvida de que era comunista, falou que o Bolsonaro é anticientífico e agravou a crise, pronto, é comunista. Ao chamar o vírus de gripezinha, apelidar as pessoas que seguiam as orientações de isolamento de idiotas e se recusar a livrar os brasileiros quando elas se tornaram disponíveis pela primeira vez. A revista destaca a anulação das condenações da Lava Jato de Lula e a alta popularidade com que o ex-presidente deixou o posto mais alto da República em 2010. De acordo com a revista, se eleito, Lula precisará, aspas, reavivar uma economia debilitada, salvar uma democracia ameaçada e recuperar uma nação marcada pela segunda maior taxa de mortalidade ligada à Covid-19 e por 2 anos de gestão caótica da pandemia. Eu queria entender o que está errado aqui nesse texto. Eu desconheço um erro aqui. Na entrevista concedida à revista, Lula afirmou que tem clareza de que pode resolver os problemas do Brasil. E aí as falas do Lula de sempre. Eu não vou mais tomar muito tempo com a questão da revista Time, porque eu já deixei claro que eu queria mostrar para vocês. A revista fez colocações relevantes que não são pautas nem de esquerda nem de direita, são pautas de uma nação, são pautas humanas. É igual você falar água, comida, energia elétrica, saneamento básico, internet, mobilidade social. Isso não é de direita nem de esquerda, gente. Isso é humano. Então, isso foi tratado da forma que deveria ser tratado pelo Correio Brasiliense. Mas se você for lá na revista Globo, você vai ver aqui, ó, esse tipo de tratamento. Lula diz à revista Time que é irreal o Brasil deixar de usar petróleo. Uma manchete completamente desonesta. E também tem a outra que bota o Zelensky no meio. Eu não vou nem perder seu tempo com ler.